Vem aqui, ó, vem com a gente, se envolve aqui com o nosso Profissão Mulher, que esse programa seja a extensão do seu dia, da sua casa, da sua alegria. E toda vez que eu falo de alegria, né, brincadeiras à parte, tem elas que trazem os assuntos mais complicadinhos do dia a dia e de uma forma muito especial. Divan é delas de hoje, vai falar sobre avareza. Então, Lucy, já começo te perguntando o que seria a famosa avareza aí? Então, algumas pessoas acreditam que a avareza seja um pecado, outras acreditam que a avareza se torna um prazer. Uma virtude. Uma virtude, porque poupar, né, nos dias atuais, chega a ser uma proeza, porque você conseguir poupar dinheiro dentro de uma sociedade que te insufla o consumismo, chega a ser heróico, né? Você fala, poxa, eu consegui me organizar para fazer determinada coisa, ou para juntar um dinheiro. Então, é um dos pecados mais controversos, porque o que vai delimitar entre pecado e virtude é justamente a intenção que você vai dar ao fato. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente, quando fala em avareza, pensa só em bens, né? Sim. Na posse de bens. Porém, existem outras avarezas que a gente não se dá conta, que são as avarezas sentimentais, comportamentais, né? Quantas pessoas são avarentas na questão de sentimentos, na questão de entendimento, né? Porque a avareza é não abrir mão do que acredita ser seu por direito. E a gente tem visto ela crescendo, principalmente em redes sociais e tudo mais, nesse quesito de eu não abrir mão da minha opinião, eu não abro mão das minhas ideias. Total opinião absoluta. É minha, é aquilo e tem que ser aquilo. Então, isso é um comportamento de avareza. E a gente só relaciona isso porque, às vezes, nas palestras, eu pergunto, né? Alguém aqui se candidata ao cargo de avarento? Ninguém. Ninguém assume, né? Ninguém assume. Mas por quê? Eu entendo isso. Porque eles realmente relacionam a posse. A dinheiro só. A dinheiro, a posses, né? E não lembram que a avareza, ela é considerada um pecado, não por questão da posse, porque a posse é um direito que você tem. Se você trabalha, você trabalhou, você acha que você merece tem o comprar. direito e tal. Mas quando ela foi transformada em avareza, em pecado, desculpa, pelo Papa Gregório, a ideia era que, naquele momento, a igreja precisava, sim, de muitos recursos. Então, é lógico que eu instigo você a acreditar que, se você não der o dinheiro, você vai estar cometendo um pecado. Mas, com o passar do tempo, a avareza ganhou uma conotação muito comportamental de estilo de vida. O individualismo nada mais é que uma avareza maquiada. Então, a gente está numa era avarenta. As pessoas não estão abrindo mão dos seus espaços, das suas ideias, dos seus ideais, em nome de nada. Sequer de família, sequer de coisas mais grandiosas, né? Será que isso não acontece um pouco? Não sei, estou falando aqui. Nós vivemos, né, numa fase muito extensa de repressão muito grande. E, de repente, tudo mudou. Parece que como se as pessoas tivessem sido libertas de muitas coisas. Talvez as pessoas não saibam dosar isso. Isso né? chama atenção, Fê, porque você vê, até hoje eu estava discutindo com um colega meu, filósofo também, a gente estava falando sobre a pornografia, né? Até a pornografia está mais feia. Até a pornografia, ela perdeu a mão da liberdade, né? Então, a gente realmente não está sabendo lidar com essa liberdade que a gente adquiriu. Por quê? Ao mesmo tempo, a gente exige uma liberdade, mas a gente não liberta. A gente continua segurando, né, com mãos de ferro, algumas coisas. E isso tem trazido para a humanidade consequências devastadoras. Principalmente, a gente nota isso no comportamento infantil, que eu acho muito triste. Porque minha avó tinha um provérbio turco que ela dizia, o mais triste é quando uma árvore morre em semente. E é o que a gente vê acontecendo no comportamento infantil. As crianças já estão nascendo avarentas. Elas já estão se tornando avarentas antes de conhecer o que real é significado, né? Ser avarento, né? Os pais têm ensinado, falam, você tem direito, a professora não tem que chamar a tua atenção, não abra mão disso. Se ela pegar teu celular, você vai lá e dá na cara dela. Gente do céu, mas aí eu acho que é uma questão já de educação, né? Então, mas é uma educação mas aí não saber dar forjada, educação.
na avareza. E a gente deixa passar despercebido. A gente acha que essas coisas não vão interferir na humanidade. E interferem. É verdade. Agora, Lucy, quem está às vezes assistindo a gente não consegue identificar o que seria essa avareza. Queria que você citasse alguns exemplos, já que você falou que a gente não pode usar esse termo somente no nosso meio financeiro. Então, como a gente falou, né? A avareza sentimental. É quando você... Eu vejo muito nos relacionamentos modernos que as pessoas não se entregam mais um ao outro. Ai, Elas- é uma pena isso. Elas se porque é seguram, tão bom. não é? tão E elas não se gostoso. entregam verdadeiramente. Tem Ficam, medo, né? Tem né, medo com de medo. dizer as coisas. Tem medo de... será que se eu ficar todo dia fazendo isso, eu vou ser chata, eu vou ser... Não é, gente. É curtir o momento. É poder se entregar. E se der certo, deu. Se não deu, paciência. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que é a minha opinião. Eu acho, justamente quando eu te falo isso, que talvez as pessoas não souberam dosar, que eu sempre digo que a internet é uma das melhores ferramentas do mundo, porém é uma via de Duas mãos. duas mãos. Hoje se preocupa muito também com o outro, com o que o outro vai pensar. Então, quando a Lucy fala que, olha, se a professora tomar o teu celular, você vai lá e mostra. Muitas vezes é porque as pessoas que estão ali olhando, elas têm que avaliar. Você não tem vai que fazer passar no nada, crivo né? dessas pessoas e tem que ser aplaudido por elas. É muito As triste. pessoas têm perdido a essência. Eu estava no aeroporto ontem e uma coisa me chamou a atenção. Tinha um casal com 2 filhos e a mãe discutia com a filha, que deveria ter aproximadamente 10 anos. E a mãe estava chamando a atenção da filha para dizer que sem o iPad, sem aquele computadorzinho de mão, aquele tablet que as crianças tanto brincam, também existe vida. E a menina respondia com uma firmeza, justamente nisso, como dona de uma razão. E o pai, ele neutro, mudo, morto. Aquela mãe estava batalhando sozinha. Era um pau de sebo ali, literalmente. E ela falando, eu quero que você entenda que existe vida sem esse tablet. Não, porque isso, porque aquilo. Eu só vou ser legal quando você também entender os meus direitos. Exatamente isso que você falou. É isso que eu É falo. a avareza porque, emocional. ou porque vê um amigo fazendo e não tem aquela personalidade. O problema é seu que você Mas tá quando fazendo, ela diz eu os vou- pais, às vezes vem de Também. casa, também porque esse pai não se manifestou. Ele estava Então, ali você cara vê, de ó, paisagem, tá você tudo vê que você certo. teve exemplo de várias formas de avareza. O pai, ele Que não ficou abriu lá. a mão, né, da sua tranquilidade de se meter numa confusão. Então, ele Entre foi mãe e avarento, ele não tomou partido da mãe. A mãe foi avarenta porque ela estava querendo resolver a situação da forma dela. A filha foi avarenta porque estava dominando a razão dela. Então, essas coisas, eu vejo, por exemplo, o índice de suicídio aumentou drasticamente nesses últimos 2 anos. E o que a gente percebe isso? Uma forma também de avareza, porque o suicida, ele pega para si o sofrimento e não entrega para ninguém, ele não divide com ninguém. Então, a avareza, gente, é a dificuldade, é a falta de compartilhação com outras pessoas das suas situações, não só dos problemas. Tem pessoas que não compartilham a alegria, porque falam aquela história assim, como é que é? Quanto menos Ó, o souber... olho gordo. gente, Minha mãe quanto dizia, menos, ó, o como é olho que gordo. fala, chefe? eu recebo umas Infelizmente, directs que... infelizmente. Não é isso? Avareza no profissionalismo também. Às vezes a gente convida uma pessoa a fazer uma parceria. Não vou dividir meu espaço com essa pessoa, vai aparecer mais do que eu. E as pessoas Exatamente. deixam de fazer muitas coisas juntas que poderiam ser boas para a profissão. Que todo por mundo medo. pode crescer junto. Eu Todo sempre mundo. falei, ninguém vive sozinho. Um precisa do outro. O espaço da pessoa, ninguém vai tirar o que é dela. Ninguém. As pessoas têm muito medo isso de dividir, de compartilhar. Eu recebo muito assim, ai, menina, amiga, para de postar isso. Gente, o que for meu, pode vir, gente, vai continuar. Eu vou deixar de postar um momento tão legal com uma amiga, com o meu namorado, porque talvez a pessoa vai ter inveja. Desculpa, Não, ela tem. que vai lutar. Eu acredito que a pessoa tem inveja, sim. Mas que aí problema Mas dela, é vai o beliscar a problema, parede e vai chorar, Mas, porque eu mas vou se você, continuar sendo se você feliz. não abrir mão Disso, por causa da com sua medo dos felicidade outros, por conta imagina. disso, você se torna avarenta também. Você está se Exato. tornando E é igual isso a que a gente pessoa. vê. O que está faltando no mundo hoje, né? Mais um
provérbio turco. Diz que quando você salva o sonho de alguém, você está salvando a humanidade. As pessoas não estão salvando mais o sonho de ninguém, pelo contrário, estão enterrando. Fazem questão de enterrar, não abrem mão, não abrem espaço nas suas vidas, né, para que você possa fazer parte, compartilhar, né, se unir às pessoas. As pessoas estão evitando a todo custo. Elas têm medo, né? Isso Medo. vem... Eu acho que ela usou agora uma palavra medo, fundamental. medo da decepção, medo de acontecer tudo. de novo, muito medo. E aí Do que as pessoas vão dizer, deixam do de que- viver. do que elas deixam não de dirão. curtir. Eu acho que o medo virou o mal Não sabe do... nem se vai acontecer, e aí evita Medo. tudo. É o medo. Eu acho que é muito interessante esse assunto que vocês trouxeram hoje para o programa, porque é o que eu noto mesmo. Bom, hoje eu estou comemorando, viu, gente, 7 anos de televisão. 7 anos de televisão. Parabéns. Caramba, já. Congratulations. Pois é. Obrigada. Congratulations. 7 anos. E quando a gente fala televisão tem o seu lado lúdico. Televisão mexe muito com a emoção das pessoas. Televisão mexe... Isso é muito bacana também. Mexe com brilho. Meu diretor, se estivesse aqui embaixo, diria o que ele diz para mim já há anos. Que até hoje eu não tenho a malícia da TV. Pedrinho está me ouvindo, ele vai ver que eu não estou mentindo. E é verdade. Eu acho que eu também, de certa forma, por conta de tudo isso, acabei me blindando para que eu não perdesse essa essência do dia a dia que a TV pode te levar, que a internet pode te levar, que a opinião alheia pode te levar. O que eu penso de tudo isso? Nós temos uma única chance de viver e de ser feliz, na minha opinião. Tudo aquilo que você desperdiça, tudo aquilo que você deixa de lado, por medo, por repressão, por insegurança, você pode ter deixado de viver um dos momentos mais brilhantes e importantes da sua vida. Então não tenha medo, não se preocupe com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai julgar. Que diferença isso vai fazer na tua vida? Não é? Jesus, que foi assim, o homem mais maravilhoso da face da terra, não teve a aprovação de uma grande maioria e até hoje não tem. Então não se preocupe com isso. Sabe, seja forte, respire fundo e coloque uma única coisa na sua vida, na sua cabeça, que nessa vida, no final dela, você tenha mais momentos felizes do que infelizes numa balança, porque isso não tem como voltar atrás. Não mesmo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já continua com esse assunto. Bom demais, né? Bate lá, volta cá.